E aí, alicerçados, estamos aqui hoje com o pastor Ivan Lira Correia Júnior, diretor do Palavra da Vida Nordeste, e que muito tem abençoado não só os missionários que aqui trabalham, mas todos os acampantes que aqui passaram também, né? Inclusive nós. E aí, pastor, como é que tá? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui. Coisa boa, muito bom tê-lo aqui com a gente. Na verdade, a gente que está aqui com o senhor, né? E desfrutando dessa manhã maravilhosa, nesse lugar maravilhoso. E só temos a agradecer a Deus por tudo, né? Mas aí, pastor, eu gostaria também de fazer algumas perguntas aqui, de saber um pouco mais da sua história, da sua vida, de saber e começar por um ponto específico. Como é que se deu aí a sua conversão? Como foi o seu chamado? Como é que isso aconteceu? Legal. Bom dia a todos, alicerçados aí. Prazer estar com vocês e fazer essa parceria com essa igreja querida e esses irmãos abençoados. É bom estar aqui na Palavra da Vida, eles vieram aqui hoje e a gente está tendo esse tempo juntos. Minha conversão se deu na Igreja Batista, lá em Jardim São Paulo, algum tempinho atrás, e Deus usou o pastor Eclésio Menezes, meu pai na fé, para a gente poder conhecer o caminho da salvação. Ele, como bom batista, pregava o evangelho todos os domingos pela manhã, e um desses domingos Deus reservou para que eu pudesse entender o evangelho, Deus tocar com o seu Espírito Santo a minha vida e me convencer do pecado que eu tinha, me convencer da necessidade de salvação, necessidade de arrependimento. E um domingo eu entendi isso e fui à frente, convicto do meu pecado e querendo poder viver uma nova vida em Cristo. E daí eu já, desde os 6 anos de idade, frequentava esse lugar aqui, esse acampamento. Desde os 6 anos? Desde os 6 anos de idade. E aí, através do pastor Eclésio também, sua esposa Maria José, eles me trouxeram para esse acampamento e aqui também fui crescendo e conhecendo do Evangelho e fui tendo pessoas aqui que me ajudaram a crescer também no conhecimento da palavra e no discipulado. Pastor, o senhor falou algo interessante. Desde os 6 anos de idade o senhor vem para cá, para o acampamento. Desde os 6 anos. A gente estava lá na igreja e algumas pessoas perguntaram assim, e aí, qual é a idade mínima para ir? Aí a gente conversando com o pessoal, disse, a partir de 6 anos já pode ir. E tem pais que mandam o filho a partir de 6 anos de idade, né? Não tem nenhum problema aqui tá tudo... Nenhum. Cara, a partir de 6 anos de idade você pode enviar seu filho para cá. Às vezes tem um probleminha de saudade, né? De se acomodar, de dormir, mas se ele consegue fazer suas necessidades por si próprio e se organizar, ele consegue, né, ser independentezinho, a gente vai cuidar dele e temos conselheiros aptos aí, treinados para poder cuidar na boa e vai ser muito bom para ele nesse sentido. Que coisa fantástica, maravilha. Pastor, mas me fala mais aí, como foi o seu chamado para pastorear? Como foi que aconteceu? Onde foi? Muito bem. Nesse lugar aqui que a gente está, crescendo aqui, acampando, chegou um período que eu comecei a me interessar em ser equipante, né? Porque eu acho que todo acampante vê a equipe trabalhando aqui nesse lugar e começa a desejar também um dia, talvez, ser equipante, né? E aí foi isso que aconteceu. Em 86 eu quis vir ser equipante aqui, ser um voluntário, e aí comecei a participar da equipe. Nesse trabalho de equipar, eu comecei também a conviver mais com os missionários, porque aí eu me envolvi bastante como equipante, a trabalhar com o que tinha antes, que chamava maratona esportiva, e eu vinha para cá antes, preparar para acampamento. Eu vinha preparar essa maratona esportiva, que era um evento que tinha aqui, com várias modalidades de esportes. E nesse convívio com os missionários, eu comecei a pensar em relação a como é que seria essa ideia de viver como missionário. Como é que era a vida missionária. E eu estava no acampamento uma vez, em 89, de 3 anos já como equipante, e era época de acampamento. E o diretor, então, até então, naquela época, Steve Tais, que foi um amigo mais chegado que um irmão, ele chegou para mim e disse, Ivan, o que é que você acha da obra missionária? Ele estava fazendo os vídeos lá embaixo,
num bananal, ia levar para os Estados Unidos, e me perguntou e me desafiou sobre missões. Eu disse: Steve, olha, eu entendo o contribuir para missões, me doar para missões, mas ser um missionário, eu não penso nisso de jeito nenhum. E aí era no intervalo do acampamento, e logo depois tínhamos uma segunda reunião. E essa segunda reunião era como um grupo de interesse, e havia uma barraquinha, né, que as pessoas que ainda não tinham Cristo no acampamento iam para essa barraquinha, e tínhamos um missionário que chamava Bigode, um pastor da região, que era o responsável para pregar o evangelho para essas pessoas que ainda não tinham Cristo. E ele disse: você pode dar seu testemunho nessa barraquinha, nesse dia? Eu disse: posso. Subimos do bananal, e aí Steve foi para o escritório e eu fui para essa barraquinha. Nesse momento que eu estava dando testemunho nessa barraquinha, eu lembro como que tinha uma moça no primeiro banco e um rapaz lá no fundo, e como as palavras que eu estava dando, é o que eu posso dizer em palavras, que as palavras que eu estava falando no meu testemunho, como que estavam ajudando aquela moça a entender o evangelho, e aquele rapaz que olhava para mim com tanta concentração naquilo que eu dizia, você como equipante, você assume uma posição de uma referência para eles naquela semana. E como trabalhava com programação, com esportes, eles sempre olhavam, né, parece que mais, porque dirigia a programação, porque fazia as bagunças. E aquelas palavras que eu estava dizendo, não mais de bagunça, mas naquele momento de falar coisa séria, com relação à eternidade. E Deus tocou no meu coração daquilo que eu estava dizendo, e aquelas pessoas me escutando com aquele momento especial, e a pergunta ficou no meu coração, era: Ivan, será que você não poderia fazer isso por mais vezes, por mais tempo? Talvez dedicar sua vida fazendo isso? E eu saí dali incomodado e fui diretamente falar com o Steve logo após esse momento. Disse: Steve, eu acho que eu tive vontade de ser missionário. Ele olhou para mim, começou a rir, disse: como assim? Meia hora atrás você disse para mim que não tinha interesse em ser missionário, agora você vem dizer que quer pensar em ser missionário, como é que é isso? E aí começamos a conversar e a avaliar esse momento, e 6 meses, 1 ano depois, eu estava ingressando no Instituto Bíblico Palavra da Vida aqui, no ano de 90, para ser aluno do Instituto e amadurecer aquilo que foi a possibilidade de um chamado missionário. Legal, bacana, bacana. Pastor, o senhor falou que começou aqui como equipante. E assim, quais são os pré-requisitos para ser um equipante? Muito fácil. Ter 16 anos de idade, uma aprovação dos pais, né, uma ciência da igreja, pelo seu pastor, pela sua liderança aí, que você está vindo para cá. Hoje tem um processo para você equipar, que se estende durante o ano letivo, né, para primeiro semestre, para quem quer equipar em julho, e durante o segundo semestre, para quem quer equipar em janeiro. E a gente faz um processo seletivo aí, onde a pessoa vai participar de algumas coisas, e no final de cada semestre a gente faz uma seleção, e aqueles que têm o melhor desempenho, aí a gente traz para ser equipante aqui. Tem sido sempre um momento bem inspirador e proveitoso, de aprendizado profundo e também de crescimento pessoal, espiritual na vida daqueles que têm participado do processo. Tem alguns que nem têm interesse, às vezes, de equipar, mas quer fazer parte do processo porque é um momento de prestação de contas, de que ele está sendo desafiado e afiado nas coisas de Deus. E tem sido bem interessante ver a quantidade de pessoas que participam desse processo para ser equipante. Bacana, bacana, bacana. Muito legal, tem sido bom. Ô pastor, o senhor falou que desde os 6 anos participava aqui do Palavra da Vida e tal, mas como foi sua infância? O senhor é daqui, de Pernambuco mesmo? Pernambucano da Gema, Eita. Nascido no Barão de Lucena. Eu soube que o senhor torce pro esporte. Não. Não? Apaga isso do vídeo, então, por favor. É náutico então. Tricolor. Meu Deus do céu. Do Arruda. Vermelho, preto e branco. Vamos pular essa parte, deixa eu falar. E aí, mas como foi a sua infância, pastor? A infância é tranquila, normal. Aproveitei bastante da infância. Né? A minha mãe, ela costuma dizer que o único lugar que ela me permitia ir na minha infância, na época de férias, era a Palavra da Vida. E a oração dela é que eu permito ele para ir para a Palavra da Vida e oro para que lá ele tome jeito, né? Que as pessoas o ajudem. Porque eu era muito sapeca, era muito traquino. E Deus foi bom. Deus foi bom. Né? Eu agradeço a Ele por ter me dado minha mãe, onde ela não
não conseguiu ser aquela líder espiritual que poderia ser. Sou filho de pais separados, divorciados. Ela foi minha mãe e meu pai, né, um alicerce. Mas ela fez duas coisas importantes: perseverar na oração por mim e me levar para a igreja. Isso aí foi algo que foi importantíssimo, né? E foi um legado que a gente vê resultados nisso na minha vida e eu louvo a Deus por ela nesse sentido. Amém, amém, amém. Pastorzão, a gente sabe que para exercer um cargo de liderança não é fácil, é preciso ser capacitado, é preciso estudar, é preciso se dedicar. E com relação à sua formação acadêmica, como se deu isso? Eu louvo a Deus que, para estar na Palavra da Vida, minha formação foi toda com a Palavra da Vida. Não que seja necessário isso, mas foi a forma como Deus conduziu. Como eu falei, eu vim fazer o primeiro ano do Instituto Bíblico aqui em 90, e isso foi muito importante para mim, porque me confirmou aquilo que eu estava precisando. Esse primeiro ano ele é muito importante, porque é um ano onde você, sendo vocacionado ou não, é um ano que a gente pode dedicar para firmar a sua fé, principalmente para aqueles que querem fazer uma faculdade. Você pode sair de casa, ter um tempo supervisionado e um tempo de crescimento espiritual com propósitos firmes de evangelização, de entender o que é evangelismo, de firmar a sua fé na perspectiva de discipulado, de evangelismo, de entendimento de servir na igreja local. Então isso foi muito importante para mim, para eu poder entender o que é que isso significava e firmar minha fé nesse sentido, mas também de definir o que Deus queria para mim. E no meu caso foi servi-lo de tempo integral. Outros saem daqui entendendo que a carreira profissional é o que Deus quer para eles, mas que Deus está dentro dessa decisão. E muitas vezes as pessoas hoje se frustram ou vivem carreiras de uma forma infeliz porque Deus não fez parte dessa decisão. E depois vivem realmente de forma profissional como fardo, porque Deus não fez parte dessa decisão e depois é muito duro a realidade. Então para mim foi muito importante ter esse primeiro ano aqui. Depois Deus me levou para os Estados Unidos para fazer meu segundo ano lá. Eu já estava comecei a namorar com Virgínia no primeiro ano aqui do Instituto Bíblico. E depois fui fazer, estava noivo dela, mas fui fazer o segundo ano nos Estados Unidos. Supostamente era para ter ido para uma universidade cristã após esse segundo ano nos Estados Unidos. Mas Deus nos deu os planos. Me casei em 92 e aí Deus nos levou em 94 para a Argentina. Né? Em 93 a gente ficou aqui, ajudou no instituto aqui naquele ano. E em abril de 94 nós fomos para a Argentina. E terminei meu curso lá na Palavra da Vida da Argentina e fiz os 4 anos de curso dentro da Palavra da Vida. E depois disso, final de 95, eu voltei e desde então estou servindo ao Senhor aqui no ministério. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Sou aluno mestrando da Palavra da Vida em São Paulo, não terminei o curso ainda. Tenho pedido paciência a eles para poder terminar, mas eu espero conseguir terminar o mestrado. Essa é a minha carreira acadêmica. O senhor tocou num ponto importante com relação à faculdade, né? E a gente vive hoje, a gente percebe, né, que muitos jovens eles estão meio que perdidos nessa de ir muito pelo lado financeiro, de querer se projetar financeiramente na vida e acaba se esquecendo realmente do principal, que é pedir a orientação de Deus para a sua vida profissional, para entender o que é que Deus quer para a vida dele com relação à sua vida profissional, à sua carreira, né? E nisso, o que é que o Palavra da Vida tem hoje, que oferta hoje para os jovens que estão aí prestes a adentrar na universidade e muitos jovens, né, que entram despreparados assim com relação a conhecimento bíblico de fato, né? Muitas vezes acabam se deixando levar pelo conhecimento, né, humanista
na faculdade e acaba se desviando, né? E assim, o que é que o PV hoje ele tem para essas pessoas que estão para adentrar aí na universidade? Olha, as nossas ferramentas aqui no Nordeste, nós temos 4 ferramentas. A gente tem o acampamento, que em janeiro e julho a gente oferece com uma semana de acampamento para jovens, onde você pode vir para cá e tomar uma injeção de ânimo, de Bíblia, de foco nas Escrituras, foco na vida cristã. E uma semana de 15 anos em diante, onde a gente recebe jovens, e jovens, né, até 35, 40 anos de idade, onde você se sentindo jovem no ambiente de acampamento, você é bem-vindo de estar aqui conosco e vamos lhe tratar da melhor forma possível. A gente tem uma conferência de jovens na Semana da Páscoa. A gente tem uma conferência de líderes de jovens no mês de setembro, onde vamos começar a fazer essa conferência cada ano. No que se diz do Instituto Bíblico, que funciona aqui nesse lugar, se você tem disponibilidade de vir por um ano, é um internato. A gente não abre mão de ser um internato quanto a essa possibilidade, porque a gente visa 3 áreas, não só a área acadêmica, mas a área de vida, onde a gente vai acompanhar, e a área de ministério, onde a gente vai direcionar você para estar numa igreja local e lhe ajudar nesse sentido. Mas a gente tem um CTL, que é o Centro de Treinamento de Líderes, onde ele é feito na igreja local. Então, se você vê que tem esse interesse de conhecer mais, de aprofundar mais nas Escrituras, você entra em contato conosco, a gente pode ir até a sua igreja ou até um lugar neutro onde a gente pode fazer esse ministério fluir na sua região, no seu local, onde são 9 módulos num ano, onde a gente pode ajudar professores de escola dominical, líderes da igreja local, que a gente pode ajudar a ele ter uma experiência melhor, mais profunda, do que simplesmente só uma escola dominical. E tem sido muito interessante, o nosso feedback das igrejas tem sido animador quanto ao crescimento das pessoas nisso daí. E gerado não só um ano quanto a isso, mas aperfeiçoamento após isso daí, onde a gente pode montar uma grade específica para as necessidades pós esse primeiro ano de CTL. Então são ferramentas que a PV pode estar ajudando a igreja local nesse sentido. Né? Acho que são coisas que a gente pode estar ajudando nessas necessidades de que a formação do indivíduo para encarar as demandas, né, das pessoas quanto ao campo das ideias, cada dia que passa tem sido travado uma guerra, uma luta, né, nas ideias e cada vez mais a igreja tem que estar melhor preparada nesse sentido. Né? Hoje o mundo sabe o que nós vamos abordá-los. Então precisamos estar melhor munidos de argumentos, de teologia, para poder dar conta do que nos vai ser pedido a cada dia, pelas artimanhas, pela cegueira, pela profundidade das trevas na mente das pessoas, no coração das pessoas, com relação a entender a luz e o Evangelho de Cristo hoje. A gente sabe também que o senhor tem uma família linda, né? E o senhor já deu uma prévia aqui que começou tudo aqui, né? Começou tudo aqui. Com 6 anos ela estava por aqui, encontrou a amada por aqui, os filhos, foi na PV também. E como é que se deu esse relacionamento aí? Como é que foi isso? O amor, ele desabrochou aqui, mas a gente estudou juntos 6 anos, né, na escola. É longa, então, né? Mas não tinha nada a ver na escola. Quando chegou aqui, ela começou a dar em cima de mim. Ah, foi, pastor? Não, tô brincando. Não, eu comecei a olhar para ela diferente aqui. Né? Na verdade, no Instituto Bíblico, né, eu estava estudando, já estava há 1 ano sem namorada. Tem gente que pensa que não, mas já estava há 1 ano sem namorada. O senhor tem mais cabelo, né? Tinha mais cabelo. Não, mas não era de jogar fora não, viu? Não era de jogar fora não, era um baixinho bonitinho. Menos gordinho, assim, né? Tinha cabelo. Mas ainda é um grande pequeno homem. E aí, estava também procurando, né, uma namorada. E aí, resultado, né? Apareceu a irmã
e aí começamos a namorar aqui. Foi muito, muito legal. São 26 anos, né? 26 anos de casado, vamos para 27 anos de casado. Graças a Deus temos 2 filhos, Tito, né? Que é Ivan Daniel, a gente chama ele de Tito, e Samuel, né? Samuel também é outra bênção aí. Os 2 estão fora do país, estão estudando fora, já terminando o curso, graças a Deus. E Tito é casado, tem Letícia, nossa norinha, nossa filha aí. E o Samuel está namorando e está prestes a casar também, né? Já temos aí os preparativos, próximo ano o Samuel também vai casar, então a gente está nos finalmente dessa última fase de, né, casamento dos filhos. E aí depois a gente espera agora netos. E olha aí, bota os netos meninos para trabalhar, né, pastor? Vamos ver aí, né? A gente a fase de casar já vai acabar. Agora é pressão da gente para vir netos. É verdade. Mas são filhos abençoados, filhos que a gente sabe que Amém. é a graça de Deus sobre a gente, né? E pessoas também que nos ajudaram a formar nossos filhos e nos ajudaram a criá-los. É verdade. Pastor, o senhor falou, eu queria fazer uma pergunta interessante aqui, porque o senhor começou a namorar aqui e tal, e a gente vê muitas vezes no mundo, né, essa promiscuidade hoje, que é o namoro mudando, né? E como é que é namorar no PV, pastor? Explica aí, como é que é? Explica pro pessoal. É bênção, rapaz, é bênção. Tudo tem seu tempo no PV. Então, no PV, você namora, mas é namoro para você conversar, para você gastar tempo com as coisas que tem que gastar, porque namorar é gastar tempo e criar amizade, criar tempo, momentos de aprofundar no que tem que aprofundar, de conhecer, né? Namoro é para isso, é para conhecer, para criar convicções, de saber melhor quem é a outra pessoa, né? Tudo no seu tempo, né? Às vezes as pessoas confundem e acham que namoro é o contato físico, namoro é mais relacionamento de curtir do que o relacionamento de se conhecer mais. E é ao contrário, né? O namoro é para você aprofundar, conhecer mais da outra pessoa, conhecer a família da outra pessoa, para poder você tomar um compromisso seguinte, que é vir o noivado, que já é o passo para casar, né? Então, se eu quero casar, eu vou noivar. Eu vou noivar entendendo que agora eu quero casar. Mas para chegar a noivar, você tem que namorar com aquele intuito de eu vou conhecer bem a futura, eu vou conhecer, ou o futuro, né? Eu vou conhecer bem as famílias dela, eu vou ver como é que funciona tudo isso, eu vou ver como é que articulam tudo. Porque você não casa só com a pessoa, você casa com a família inteira, né? Então tudo isso você tem que levar em conta e ir pensando direitinho, porque depois da salvação é a decisão mais importante com quem você vai passar o resto da vida. Não é à toa que o índice de divórcio está altíssimo também dentro da igreja local, né? Dentro da igreja local. E a gente precisa atinar para isso, que os crentes estão sendo um tanto quanto negligentes quanto a ver esse namoro como tem que ver, né? Não está se dando o devido peso ao relacionamento de namoro, né? E isso é importante pensar nisso, ter um aconselhamento, ter uma prestação de conta com alguém, né? Ter alguém que esteja de fora os ajudando, os direcionando, fazendo pensar coisas, ler livros relacionados ao assunto, né? Para ir para o noivado e casamento com a perspectiva correta da coisa. Porque depois vê que tem muito conto de fada por aí e depois vem só briga, problemas, desencontros, desilusões, né? E a coisa é feia. É verdade. Pastor, há 2 anos atrás eu fui desafiado pela minha esposa. Por que desafiado, né? Porque a gente estava com o Estevinho com 3 meses de nascido. 3 meses de nascido. E a gente já vinha orando bastante tempo para que Deus nos mostrasse um direcionamento, para a gente trabalhar com a juventude e tal. E aí, Bárbara do nada, vamos pro PV? Pelo menos a gente conhece mais a estrutura, faz relacionamento com o pessoal e tal. E assim, eu nem conhecia a CB, nada. E eu decidi primeiro, não, a gente com 3 meses de nascido, a gente ir pro PV,
batemos o recorde. Eu veio com 6, ele tem 3 meses aqui. E aí... Bateu meu recorde. Foi. E aí eu vim, né? E quando eu cheguei aqui, a gente se deparou com toda essa estrutura, com todo esse acolhimento, conhecendo o Senhor, e a gente descobriu uma ferramenta fantástica, que é o CB, que é o Clube Bíblico. E da qual a gente, né, os alicerçados hoje se utiliza dessa ferramenta e somos muito bem assessorados, né, tanto pelo senhor como pelos missionários. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como foi esse encontro para o senhor, de como foi essa parceria, de como a gente tem se desenvolvido aí e qual é a sua perspectiva agora de expansão para os clubes bíblicos aqui na região. Essa expansão, essa parceria, né, a gente louva a Deus, porque Ele é quem orquestra todas essas coisas, né? E graças a Deus que Bárbara já tinha vindo para o acampamento, né, e lembrou, e numa situação bem diferente, né? Um filho uma filha de 3 meses, o esposo vem para o acampamento, né? Para você ver que você pode se sentindo jovem, com uma malinha de 3 meses, vir para o acampamento e desfrutar do acampamento. Então, eu não sou o mais novo para vir para o acampamento com 6 anos. Já teve gente que veio mesmo com menos anos que eu. Entendeu? Com 5 anos de idade, acho que a gente já teve acampantes vindo para o acampamento. E 6 anos é normal vir acampantes, não é novo não. Ah, legal. Mas a gente teve um acampante, nosso acampante Estevão, 3 meses de idade, foi o nosso acampante mais novo aí. Estamos nos Guinness Book. E aí temos o Estevão aí com a gente. E foi legal, foi um tempo muito especial que Deus pôde nos dar essa semana. E aí a gente conversou e foi vendo as necessidades. A Palavra da Vida, não só no Nordeste, mas no Brasil e no mundo, a gente está em 77 países hoje, ela existe para ser um braço da igreja local, né? Ministério com a igreja local, que é o ministério que está inserido no Clube Bíblico. Antes se chamava Clube Bíblico, hoje ele se chama né, Ministério com a Igreja Local. A ideia é essa, a gente tá saindo daqui de Paudalho e indo à igreja local e buscando apoiar a igreja nas suas necessidades. Então, com o Clube Bíblico a gente pode chegar com o CTL, né, pode chegar com as atividades do acampamento. Então, o Clube Bíblico ele chegou através de Bárbara e Laerte, numa experiência vindo para o acampamento, e a gente começando uma parceria de relacionamento primeiro pessoal, né? Não é uma parceria institucional só, mas é uma parceria de irmandade, de relacionamento, de vida na vida, e passar os princípios bíblicos, né? Para vivermos aqui, vivermos lá, viver em qualquer lugar. Então o Clube Bíblico hoje está sendo parte da Igreja Batista Betânia, e a gente está hoje ajudando lá com o Clube Bíblico, podermos juntar as forças do que a PV tem para apoiar e abençoar e ser um braço de como poder fazer a Igreja Batista Betânia com a sua juventude, com a sua necessidade, ser resolvida e ser um sucesso na sua comunidade ali em Gravatá, né? Esse é o nosso propósito e intuito, né? Se vamos chegar em outras igrejas ali em Gravatá, se vamos chegar em outras igrejas, né? A gente tem a Igreja Batista em Tracunhaém, a gente começamos uma conversa com a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, a gente tem algumas outras igrejas em curso também de conversar. Não sei quantas igrejas a gente vai poder conseguir trabalhar, mas cada uma na sua particularidade, cada uma na sua forma de trabalhar. A gente não quer unificar uma forma de trabalho. A gente quer chegar em cada igreja, ver sua necessidade, ver sua liderança e buscar ajudá-los com o que a Palavra da Vida tem de melhor do que ela já faz há 45 anos aqui, há 60 anos no Brasil e há 77 anos no mundo, que é evangelizar, a ênfase em evangelizar, a ênfase em discipular e a ênfase em treinar líderes. Isso é o que a gente tem
buscado ajudar a igreja local da sua melhor forma. Pastor, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, por esse momento que o senhor dispôs aí para estar falando com a gente. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. Valeu, pastor. Valeu. Obrigadão, Deixa eu deixar um versículo com vocês. Por favor. Certo? E com todos os ouvintes aí do Alicerce. Eu ia dizer um versículo, mas vou dizer outro. Salmo 78, do versículo 7 e o versículo 8. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O propósito dessa nossa geração, né, a ênfase do texto é: cada geração é responsável, ela deve ensinar a próxima geração aos feitos que Deus fez, a tudo quem Deus é, e fazer com que essa próxima geração ela possa não ser desleal a Deus, não ser infiel a Deus e não ser desobediente e rebelde a Deus. Né? Hoje, 37% dos adolescentes já não acreditam na existência de Deus. Então, é crescente, no meio do adolescente já, a incredulidade de quem Deus é. Que nós possamos realmente ser desafiados a passar o legado de que Deus existe, Deus é presente, Deus é Emmanuel e que Ele é o futuro para qualquer pessoa. Precisamos de Deus na nossa vida, precisamos do Deus presente para sermos melhor e principalmente tendo a eternidade conosco. Né? Isso é algo que está latente no nosso coração e precisamos ter mais igrejas pensando e agindo e projetando seus ministérios e suas agendas e atividades nessa perspectiva. Valeu. Obrigado. Valeu, pastorzão. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau. Alicerçados. Alicerçado.